Agimos frequentemente com modos que nos atrapalham a harmonizarmos com as pessoas. Falhamos em entendê-las, às vezes, sem nem percebermos. A seguir você terá consciência de várias coisas que possivelmente não sabia ou não sabia que não sabia. O livro em questão se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Se quer tirar mel, não espante a colmeia. O ser humano está em busca de aprovação e fugindo da condenação. As críticas raramente são bem interpretadas, pelo contrário, devo dizer, isso só as põe na defensiva. Dificilmente alguém admitirá o erro após uma crítica, talvez até elas se sintam ainda mais certas que antes. Tome esses exemplos do livro em questão. No dia 7 de maio de 1931, a cidade de Nova York testemunhou a mais sensacional caçada humana de que a velha metrópole já teve notícia. Depois de semanas de procura, Crowley, alcunhado Tio Gun, o assassino que não fumava nem bebia, fora localizado e cercado no apartamento de sua namorada em West End Avenue. 150 policiais e detetives dirigiram o cerco ao seu esconderijo no último andar do prédio. Depois de abrirem buracos no teto, procuraram alcançar Crowley, o rei dos matadores, com gás lacrimogêneo. Armaram então suas metralhadoras nos edifícios vizinhos, e por mais de uma hora uma das zonas residenciais mais finas de Nova York esteve em rebuliço com os tiros de pistolas e o barulho das metralhadoras. Crowley, agachado atrás de uma cadeira estofada, atirava incessantemente contra a polícia. 10.000 pessoas emocionadas assistiam à batalha. Nada parecido havia sido visto antes nas ruas de Nova York. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia Mulroney declarou que o celerado Tio Gun era um dos elementos mais perigosos na história do crime em Nova York. Ele matará, disse o comissário, no cair de uma pena. Mas como Crowley, o Tio Gun se considerava a si mesmo. Nós o sabemos porque, enquanto a polícia estava atirando contra o seu apartamento, ele escreveu uma carta endereçada a quem possa interessar. E, ao escrevê-la, o sangue que corria de um dos seus ferimentos deixou um rastro carmesim no papel. Nesta carta, Crowley disse: debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Pouco tempo antes, estava Crowley namorando a garota numa estrada no campo em Long Island. Subitamente um policial dirigiu-se para o carro estacionado e pediu: deixe-me ver sua licença. Sem dizer uma só palavra, Crowley sacou sua arma e derrubou o policial com um tiro. Quando a moribunda autoridade caiu, Crowley saltou do carro, tirou o revólver do policial e deu outro tiro no corpo, que se achava prostrado. E era esse assassino quem dizia: debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bondoso, um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Ao chegar à Câmara da Morte, na prisão de Sing Sing, teria ele exclamado: isto é o que consegui por matar pessoas. Em absoluto. Ele disse: é o que consegui por defender-me. O ponto interessante do caso é o seguinte: Tio Gun não se culpava por nada. Será que essa atitude é pouco comum entre os criminosos? Se pensa assim, leia o seguinte: passei os melhores anos da minha vida proporcionando os mais verdadeiros prazeres ao povo, ajudando a divertir-se. E tudo o que consegui com esse meu gesto foram insultos e a existência de um homem caçado. Foi Al Capone quem falou assim. Sim, o até então inimigo público número 1 da América do Norte, o mais sinistro chefe de gangsters que já apareceu em Chicago. Capone não se condena. Julga-se um benfeitor público,
um benfeitor público mal apreciado e mal compreendido. E o mesmo fez Dat Schultz antes de baquear atingido pelas balas dos gangsters em Newark. Dat Schultz, um dos mais notáveis larápios de Nova York, declarou numa entrevista aos jornais que ele era um benfeitor público. E acreditava nisso. B.F. Skinner, o mundialmente famoso psicólogo, através de seus experimentos, demonstrou que um animal que é recompensado por bom comportamento aprenderá com maior rapidez e reterá o conteúdo aprendido com maior habilidade do que um animal que é castigado por mau comportamento. Estudos recentes mostram que o mesmo se aplica ao homem. Através da crítica não operamos mudanças duradouras e consequentemente ocorre o ressentimento. Você já deve ter entendido que críticas no geral apenas deixam as pessoas ressentidas. Tome o exemplo de alguém que aprendeu essa valiosa lição. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, trabalha como coordenador da segurança de uma empresa de engenharia. Entre as suas responsabilidades está a fiscalização que busca garantir que todos os empregados, ao trabalharem no campo, usem seus capacetes. Segundo ele, ao deparar com os trabalhadores sem capacete, impunha-lhes sua autoridade ao falar sobre o regulamento e exigia-lhes que o cumprissem rigorosamente. Como resultado, obtinha obediência imediata, mas tão logo se afastava os operários retiravam seus capacetes. Decidiu, por isso, experimentar uma abordagem diferente. Na primeira oportunidade em que viu alguns dos trabalhadores infringindo os regulamentos, perguntou-lhes se o capacete era desconfortável ou se ele não se ajustava às suas cabeças. Em seguida lembrou-lhes, empregando um tom de voz agradável, que os capacetes tinham a função de prevenir acidentes e sugeriu que eles os usassem, para seu próprio bem, durante o período de trabalho. O resultado foi um aumento da observância do regulamento, sem que surgissem ressentimentos ou perturbações emocionais. O grande segredo de tratar com as pessoas. As pessoas querem ser apreciadas, reconhecidas. Todos têm um desejo profundo de se sentirem importantes, grandes. Satisfaça esse desejo e você terá o que quer de qualquer um. Veja, Sigmund Freud disse que tudo em você e em mim emana de dois motivos, a necessidade sexual e o desejo de ser grande. John Dewey, o mais profundo dos filósofos da América, opina um pouco diferentemente. Diz que a mais profunda das solicitações na natureza humana é o desejo de ser importante. Guarde esta frase, o desejo de ser importante. Ela é muito significativa. Certa vez, Lincoln começou uma carta dizendo: todos gostam de um cumprimento. William James disse: o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser apreciado. Ele não falou, veja bem, do desejo ou da vontade, ou da aspiração de ser apreciado. Falou na ânsia de ser apreciado. Se você está curtindo o vídeo, te convido a nos acompanhar em nosso canal. Aqui ensinamos várias coisas sobre socialização e pessoas, fazendo uso da psicologia. E não deixe de curtir e deixar seu relato pessoal aqui nos comentários, sua história pode ajudar outras pessoas. Formulei recentemente esta pergunta ao médico-chefe de um dos nossos mais importantes hospitais para loucos. Este doutor, que receberá as mais altas honrarias e os mais ambicionados títulos pelo valor dos seus conhecimentos no campo da psiquiatria, confessou-me, com toda a franqueza, que ele mesmo não sabia por que as pessoas se tornavam insanas. De certo ninguém sabe. Mas disse que muita gente se torna assim porque encontra na insanidade a satisfação da consideração que sempre almejou e que não teve facilidade de encontrar no mundo real. Contou-me, então, o seguinte caso,
tenho agora uma cliente cujo casamento foi uma verdadeira tragédia. Ela queria amor, satisfação sexual, filhos e prestígio social, mas a vida acabou com todas as suas esperanças. Seu marido não a amava. Recusava-a mesmo a fazer as refeições com ela, obrigando-a a servir os alimentos no próprio quarto. Ela não teve filhos, nem destaque social. Tornou-se louca. Em sua imaginação, divorciou-se do marido e retomou seu nome de solteira. Acredita agora que se consorciou na alta aristocracia britânica e faz questão de ser chamada de Lady Smith. No tocante aos filhos, imagina que tem um novo bebê cada noite. Sempre que chego para visitá-la, diz-me: doutor, tive um filhinho a noite passada. Uma vez desfeita a vida, todos os barcos dos sonhos se chocam nas rochas ásperas da realidade, mas, nas encantadoras e fantásticas ilhas da loucura, todas as suas galeras correm para o porto, velas enfunadas e o vento assobiando em torno dos mastros. Trágico. Oh, não sei. Seu médico me disse, se eu pudesse com minhas mãos restituir sua sanidade mental, não o faria. Ela é muito mais feliz assim como está. Se muitas pessoas vivem tão desejosas de consideração que chegam a se tornar desequilibradas mentalmente para conseguir o seu intento, imagine que milagres poderemos realizar dando às pessoas uma apreciação honesta deste aspecto da insanidade. Tenho no meu arquivo uma história que, sei bem, nunca aconteceu, mas que, por exemplificar uma verdade, vou repeti-la aqui. De acordo com esta anedota, uma lavradora, depois de um duro dia de trabalho, colocou na mesa, na frente de seus companheiros, um monte de feno. Quando, indignados, perguntaram-lhe se tinha enlouquecido, ela retrucou: ora, como é que eu ia saber que iriam reparar? Faz 20 anos que venho cozinhando para vocês e durante todo esse tempo nunca abriram a boca para dizer que não queriam comer feno. A diferença entre o elogio e a bajulação é simples. Um é sincero e a outra é falsa. Um vem do coração, a outra da boca para fora. Um é altruísta, a outra é egoísta. Um é universalmente admirado, a outra, universalmente condenada. Vi há pouco tempo um busto do herói mexicano General Álvaro Obregón no Palácio Chapultepec, na cidade do México. Embaixo do busto estavam gravadas as seguintes sábias palavras da filosofia do General Obregón: não tenha medo dos inimigos que o atacam. Tenha medo dos amigos que o bajulam. Não estou sugerindo a bajulação. Longe disso. Estou falando sobre um novo modo de viver. Deixe-me repetir. Estou falando sobre um novo modo de viver. Lembre-se dos nomes das pessoas. O nome de alguém soa como um elogio a essa pessoa. As pessoas realmente não gostam quando seus nomes são esquecidos. Tente repetir o nome de cada pessoa assim que ela o disser. Use-o bastante até memorizá-lo. Um modo fácil de ser um bom conversador. As pessoas estão interessadas em si mesmas. Você pode fazer mais amigos em 2 meses se interessando pelos outros do que em 2 anos tentando fazer com que eles se interessem por você. Veja. Certa vez, fui convidado para uma reunião onde se jogava bridge. Não jogo bridge, e havia lá uma loura que também não jogava. Descobrira que eu fora gerente de Lowell Thomas antes de ele ir para o rádio, que havia viajado bastante pela Europa enquanto auxiliava nos preparativos das conferências ilustradas, sobre viagens que então estava realizando. Disse-me: ó, Sr. Carnegie, quero que me fale sobre os maravilhosos lugares que visitou e os espetáculos que viu.
Quando nos sentamos no sofá foi logo dizendo que ela e o marido haviam voltado recentemente de uma viagem à África. África, exclamei. Que coisa interessante! Sempre tive vontade de visitar a África, mas nunca tive oportunidade de ir. Apenas me demorei 24 horas, de passagem, na Argélia. Diga-me, visitou o país dos grandes enigmas. Que felicidade! Sinto inveja. Fale-me sobre a África. Isto foi o bastante para 45 minutos de conversa. Nunca mais me perguntou onde eu havia estado nem o que havia visto. Ela não queria ouvir-me sobre as minhas viagens. Tudo o que desejava era um ouvinte interessado, para que pudesse dar expressão ao seu ego e falar sobre os lugares em que estivera. Era ela uma exceção? Não. Muitas pessoas são assim. Por exemplo, faz pouco tempo recebi um convite para um jantar dado por um editor de livros em Nova York, e lá encontrei um notável botânico. Nunca eu havia falado antes a um botânico, e achei-o fascinante. Sentado na minha cadeira, ouvi o que ele falou sobre plantas exóticas e experimentos para o desenvolvimento de novas formas de vida das plantas, além de jardins internos. Falou-me inclusive de fatos espantosos sobre a batata. Eu tinha um pequeno jardim interno em casa e ele teve a gentileza de ensinar-me como resolver alguns dos meus problemas. Como eu disse, nós estávamos num jantar. Lá devia haver mais uma dúzia de convidados, mas eu violei todas as regras de cortesia, ignorei todos os demais, e falei durante horas com o botânico. Deu meia-noite. Despedi-me de todos e me retirei. O botânico virou-se então para o dono da casa e fez vários elogios à minha pessoa. Eu era muito estimulante, eu era isso, eu era aquilo, e terminou dizendo que eu fui a prosa mais interessante. Uma prosa interessante. Eu? Porque, afinal de contas, quase nada disse. Nada poderia ter dito, se eu tivesse querido, sem mudar de assunto, pois conheço tanto de botânica como da anatomia de um pinguim. Mas fiz o seguinte, ouvi atentamente. Ouvi porque estava verdadeiramente interessado. E ele sentiu isso. Naturalmente que lhe agradou. Essa espécie de atenção é uma das mais altas considerações que podemos prestar aos outros. Poucos seres humanos, escreveu Jack Woodford em Strangers in Love, estão à prova da vaidade de uma atenção interessada. Ainda fui além de lhe prestar uma atenção interessada. Fui sincero na minha apreciação e generoso no meu elogio. Todos os verões vou pescar no Maine. Pessoalmente, sou um apaixonado pelos morangos com creme, mas sei que, por uma estranha razão, os peixes gostam mais de minhocas. Por isso, quando vou pescar, não penso sobre o que mais me agrada. Penso sobre a predileção dos peixes. Meu primeiro cuidado é não iscar o anzol com morangos com creme. Penduro sempre uma minhoca ou um gafanhotinho no anzol e passo em frente dos peixes, perguntando-lhes: vocês não gostariam de provar tal comida? Todos esses episódios e muito mais você encontrará no livro, certamente um dos mais completos na arte de lidar com pessoas. Desejo a você boa sorte. Coloque tudo isso em prática que garanto que vai ajudar. Mas se estiver com problemas, o melhor a se fazer é procurar um profissional. Ele terá as ferramentas necessárias para ajudar você. Compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja curioso também. Isso foi tudo por hoje. Te espero no próximo. Até mais!